andeor. O que é o andeor, né? No balé, tudo que a gente faz é com as pernas giradas para fora, né? Então, na fisioterapia, na área da saúde, né? A gente chama esse movimento de girar as pernas para fora de rotação externa. No balé, a gente chama isso de andeor. Então, quando eu giro as pernas para fora, eu estou andeor. Quando eu giro elas para dentro, eu estou andedã. Qual é o grande ponto, né? É que como tudo que a gente faz no balé é com as pernas giradas para fora, a gente acaba tendo, às vezes, dificuldade em alguns movimentos, em fazer alguns passos, visto que, às vezes, a perna não gira tanto. E é aí que começa a ter alguns probleminhas que a gente vai conversar aqui hoje, coisas que a gente acaba fazendo na nossa aula de balé que a gente deve evitar. Primeiro ponto, né? O andeor, ele serve tanto para dar mais estética para nossa dança. Então, é diferente eu falar, vou fazer um arabesque, né? É diferente eu fazer um arabesque assim, ó, um dedã, virado para baixo, né? E eu fazer ele andeor, ele girado para fora. Quando a gente faz esse movimento da rotação do nosso quadril, de girar a perna para fora, a gente cria uma linha, um desenho mais bonito para a dança, principalmente para o balé. Então, todos os movimentos, desde o nosso tandi, né? Eu não posso ter um tandi lá viradinho assim para frente, eu tenho que estar com ele virado, andeor, sem da frente, sem do lado, eu nunca posso estar aqui, tenho sempre que estar aqui. Quando essa perna começa a subir, também tem que manter esse andeor. E aí a gente acaba querendo, às vezes, dar uma forçada nesse andeor, e a gente acaba compensando. O que acontece? A gente, às vezes, quer subir a perna, né? Colocar a perna bem lá na lateral e subir a perna, e aí a gente começa a girar o quadril. Então, tô aqui, ó, tô alinhadinha, assim. Aí eu quero trazer a minha perna para a lateral do meu corpo, né? Para falar que tá bem ao lado, e quero virar ela andeor. E aí eu começo a ficar com o quadril torcendo. Conforme eu torço o quadril, a gente sempre imagina que tem um quadrado na nossa frente no balé. Então, de crista ilíaca a crista ilíaca, ombro a ombro. Aqui eu imagino que tem um quadrado ou um retângulo. Conforme eu torço o meu quadril, o meu ombro tenta ficar para o outro lado, eu fico com o meu tronco torcido. O fato da gente torcer o nosso tronco, muitas vezes, acaba limitando o movimento das pernas. Aí a gente não consegue encaixar direito aquela perna ao lado, ou mesmo o rondejã, né? Se eu tenho um quadril desalinhado, aí o rondejã sai todo torto. Então, a gente precisa mostrar cada vez mais nosso andeor? Sim, precisa. Mas isso não pode ser a custo de um tronco torcido. Então, sempre, primeira regra é manter o alinhamento do seu quadrado, porque isso vai dar estabilidade para você fazer os movimentos. Segunda regra é colocar o mais andeor possível as pernas. E é aí que a gente começa a ter dificuldade, porque associar essas duas coisas fica muito difícil. E quando a gente pensa em melhorar o nosso andeor, o que a gente faz? A gente começa a querer forçar. Então, às vezes, a gente vai colocar lá uma primeira posição para começar a nossa aula, e aí eu tô aqui. Esse daqui é o meu andeor hoje. Sim, ele é assim. Mas eu acho que ele tá pouco e eu começo a querer forçar. E aí eu começo a ficar assim. Primeiro, aqui eu gero toda uma instabilidade, porque esse movimento não é natural para mim, não é natural para o meu quadril. Eu fico forçando as minhas pernas para trás. Lá dentro do nosso quadril, a gente tem o osso da perna, né, que chega aqui e encaixa lá dentro do quadril. Conforme eu começo a forçar estruturas que estão dentro do quadril. Com o tempo, eu começo a ter dor lá dentro do quadril. Por quê? Porque eu estou machucando o meu quadril de ficar forçando. Então, você precisa buscar o máximo do seu andeor sempre? Sim, isso é indiscutível. Mas, cuidado para não buscar na base da força, de ficar forçando essa rotação das pernas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar para melhorar o andeor. Não é simplesmente eu chegar na minha aula e querer colocar um andeor rasgado, sendo que eu não treinei esse andeor. É a mesma coisa quando a gente sente que o abdômen não está tão firme quanto a gente gostaria, né? Então, eu não consigo manter tanta estabilidade na minha aula, e aí eu simplesmente fico lá pressionando a barriga. Não, eu preciso fazer uma série de abdominal para conseguir fortalecer essa musculatura, para ter estrutura, para ter um tronco mais firme, ok?
No andeor é a mesma coisa, se você não treinar o seu andeor fora da sala de aula, né, longe da sua aula de balé, o seu andeor ele não vai acontecer, você vai ficar o tempo todo forçando. Então é importante a gente treinar.